Olá, povo de Deus, Coroações de Vespasiano, tudo bem com vocês? Bom, meus queridos, é o seguinte, o vídeo de agora, ele faz parte de uma formação em duas partes que a gente fez com a liturgia aqui da paróquia, tá bom? Então, o que vocês vão ver agora é a primeira parte dessa formação e amanhã, tá, vocês veem a segunda, tá? Essa formação é sobre a liturgia do Tríduo Pascal, tá? Para a gente saber o que a gente celebra, tá? Enfim, que experiência é essa que a liturgia nos traz, tá? A gente está falando de teologia e espiritualidade nesse primeiro, né? Nessa primeira parte. No segundo, a gente vai falar de alguns pontos bem específicos, a estrutura, o que é que pode, o que é que não pode, tá bom? Vocês ficam agora, então, com a primeira parte da nossa formação. Santo de Deus, que Ele venha sobre nós, que toda essa noite, essas duas noites, sejam de construção da nossa espiritualidade, sejam de construção da nossa vida como comunidade, como povo de Deus. Que tudo aquilo que nós vermos essas duas noites seja para o enriquecimento, para o crescimento e para a maturidade da nossa fé. Vamos pedir a Maria, ela que ouviu a palavra de Deus, que disse sim. Amanhã nós celebraremos a Anunciação, a festa da Anunciação, que Maria nos ajude a preparar o nosso coração para sermos também nós anunciadores da ressurreição. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu confesso para vocês que uma reunião dessa é uma tentação para me perguntar: fulano, como é que tá isso? Fulano, como é que tá aquilo? Né? Faz tempo que a gente não se encontra. Mas eu vou me segurar. Daqui a pouco a gente bate mais papo. Por isso que é bom. Quem puder chegar cedo, chega cedo, porque a gente estava batendo um papo aqui mais cedo, viu? Quem chegou às 7h30, tá bom? Eu vou começar a apresentação agora. Eu não vou ver mais vocês, por enquanto. Mas vocês vão me ver. Aí, assim, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Vocês liguem o microfone de vocês e dizem: irmão Fabrício, eu tenho uma dúvida. Não entendi isso. Tá bom? Ah, irmão, fica atrapalhado. Não tem problema. A gente não nasceu nessa tecnologia. A gente está aprendendo a viver nela. Então, tranquilo. O mais importante é o conteúdo e o que a gente vai somar hoje, tá? Espero que vocês não durmam, por favor. Vamos manter o nível. Principalmente quem eu sei que ralou bastante hoje, tá? E deixa eu dizer uma coisa antes de tudo, tá? Nós estamos em tempos muito difíceis. E a gente está sempre lembrando, vamos ter cuidado, vamos se cuidar. E uma coisa é certa, ainda que aconteçam adversidades, nós temos Deus do nosso lado. Então não percam a fé, não percam a esperança. Independente de como vão ser as celebrações nessa Páscoa, né? O importante é que nós seremos ressuscitados por Jesus. Tudo o que nós celebramos é a nossa vida, é a nossa história, é a nossa vocação, tá bom? Sejam firmes, mantenham-se firmes. Eu sei que para algumas pessoas mais em especial está mais difícil ainda, com o trabalho, né, ou por falta dele, com as situações de família, tá bom? Então vai dar certo, com a graça de Deus, viu? E assim a gente vai seguindo. Tenham fé e contem com as nossas orações, tá bom? Mas vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. Opa, não é isso. Ah, pronto. Carregando aqui a apresentação. Como vocês devem estar ouvindo, o Baruch adora aparecer nas lives, nas formações que a gente tem. Então esse horário parece que ele adivinha, né? E aí tem outro cachorro também. Peço mais uma vez que tiver com o microfone ligado, para que não haja nenhuma interferência, desligue e aí na hora correta a gente se utiliza do nosso microfone, tá bom?
Bom, a liturgia do Tríduo Pascal, esse é o nosso tema, certo? Vocês têm bem aí no centro algo que é o básico que a gente, como liturgia, precisa saber. Nós temos um calendário, nós temos, na verdade, um ciclo feito de vários ciclos, certo? E esse calendário, vou falar mais especificamente dele na frente, ele não segue o calendário civil, tá bom? O nosso ano novo na liturgia é diferente do ano novo do calendário civil, tá? E aí, quando a gente começa a pensar e repensar isso, a gente vai percebendo como a gente está mais imbuído, está mais tocado pelas celebrações do mundo civil do que do religioso, tá bom? Mas enfim, esses são os temas que a gente vai ver hoje. Eu espero que dê tempo tudo, tá? Qualquer coisa, se não der, a gente continua amanhã. Mas o mais importante é que a gente faça bem a nossa partilha, tá bom? Primeiro, quando a gente fala de liturgia, a gente tem que se ligar em alguns termos que são constantes na liturgia. A gente está o tempo todo falando disso e ouvindo isso e nem sabe de verdade o que é que significa. Ou se sabe, às vezes sabe de uma forma errada ou com a metadezinha do que se diz. Primeiro, se eu fosse perguntar para vocês o que é liturgia, a liturgia é a celebração. Entendeu? A liturgia diz respeito às missas. Liturgia diz respeito ao batizado. Não. Antes de qualquer coisa, liturgia é isso. É qualquer obra, qualquer ação que a pessoa faz, certo? Ou uma família faz em favor de muitos. Tá? Ou seja, toda liturgia ela é uma ação de partilha, de bem para o outro. Tá? Isso aí no sentido original do grego. Depois, com o tempo, é que passou a se referir ao culto, né, à celebração. Então, antigamente, quando se falava, você fez uma liturgia, você viveu uma liturgia, você fez o bem para muitas pessoas, você ou vocês. Hoje em dia, quando se fala de liturgia, a gente fala o quê? De missa, realmente, de batismo, de celebração, nesse aspecto, porque a religiosidade, né, o ambiente religioso tomou conta desse termo, tá bom? E mais, irmão, a gente está errado, então, entendendo liturgia só como uma questão do culto? Não. Porque toda liturgia da igreja, ela é em benefício do outro. Nós preparamos um batizado. A gente não se batiza, o padre não se batiza, ele batiza o outro. Aquela liturgia é preparada para o bem, para o encontro, para a unção, para a experiência com Deus, tá? Então, vocês que preparam uma liturgia, vocês preparam, vocês fazem uma obra para o povo, para todas as pessoas. Tá? Ninguém arruma missa para você mesmo. Ninguém celebra para si, nós celebramos sempre para todas as pessoas, certo? E é interessante que, assim, a liturgia, se a gente for parar para pensar, olha que responsabilidade quem é da liturgia tem. A liturgia ela não é só para quem participa da vida da igreja, quem a gente acha, a pessoa de caminhada, aquele fulano ali, nossa, estou preparando para os meus irmãos. Não, é para todas as pessoas. Independente de quem sejam, de como elas são, entende? Porque liturgia é serviço de amor. Irmão, mas eu só leio. Sim, você está lendo para as pessoas, você está ali proclamando a palavra de Deus, você está falando de algo que vai tocar no coração de muitas, e se possível de todas as pessoas que estão ali, certo? Irmão, mas eu só arrumo a credência, eu só troco as toalhas. Toda a liturgia e tudo que diz respeito à liturgia é sempre serviço, é sempre doação, é sempre entrega, tá? Enfim, foi só para explorar o conceito para a gente entender que a gente não está fazendo a liturgia algo mágico, não, é algo do coração, da nossa vida, tá bom? E toda liturgia ela precisa ser um reflexo da vida da comunidade. Se a comunidade é uma comunidade de partilha, essa liturgia pode e deve demonstrar isso. Se é uma assembleia alegre, exultante, que demonstre isso, tá? Mas enfim, outra palavra é mistério.
Geralmente a gente acha que mistério é um negócio que a gente tem que desvendar, certo? É um segredo que vai ser desvendado e pronto, tá bom? Tem esse sentido, mas quando a gente fala de mistério da salvação, né, o mistério da fé, né, o padre, depois que faz a fórmula da consagração, né, consagra o corpo, consagra o vinho, né, o pão e o vinho, né, que se tornam o corpo e sangue de Cristo, ele, né, diz, eis o mistério da fé, tá? Tem alguma coisa escondida ali? Tem, mas não é só isso, tá bom? Mistério é no sentido de que Deus é um mistério. Eu vou descobrir tudo sobre Deus? Não. Eu vou experimentar o que eu posso. Mas o fato de eu experimentar só o que eu posso significa que eu sou tão limitado que eu não consigo atingir a Deus. Não é isso. É porque de Deus, gente, nada se esgota. Deus é uma fonte inesgotável de vida. Tem sempre mais e mais para ser dito, para ser descoberto, para ser experimentado. É só você pensar. Você está quanto tempo na igreja fazendo experiência de Deus? Quantas vezes você descobriu tantas coisas diferentes sobre Deus? Quantas vezes você foi tomado por uma experiência nova? Nossa, como Deus foi bom comigo. Nossa, eu não merecia não, mas Deus foi tão bom. Nossa, eu não esperava isso. E não só das coisas que Ele nos dá, mas de coisas que a gente vai descobrindo sobre Ele mesmo, estudando, lendo e vivendo. Certo? Então, assim, essa questão do mistério, ela não era só, essa palavra não era usada só para a religião, né, católica cristã e tal. Ela vem das religiões bem antigas, eram chamadas religiões de mistério. Mistério por isso, porque era algo secreto, algo que estava velado e que eles não podiam falar. Quando isso entra no linguajar da nossa igreja, da nossa espiritualidade, ganha um sentido mais pleno ainda, tá? E aí, tudo o que diz respeito a Deus e que está na liturgia também manifesta o mistério da fé, tá? Se alguém não entendeu, por favor, pode perguntar, eu explico de novo, mas o básico é isso. Mistério. Se eu falar que Deus é um mistério porque está escondido, que eu nunca vi? Não. Deus é um mistério que se revela muito de todas as formas. E o mais interessante é isso. O ápice da revelação, a maior revelação de Deus está no rosto de Jesus. É Ele que se revela para nós. Mas Ele é tão grande, que ainda tem muito a ser experimentado dele. Tá? Então, mistério é nesse sentido, de que Deus é inesgotável e tudo que diz respeito a Ele também. Irmã, mas a missa é sempre a mesma coisa, mas ela tem um mistério, ela é um mistério, ela faz parte do mistério, ela manifesta o mistério de Deus, que é inesgotável. Para pensar. Ninguém, por mais que você participe de missa diária, todo dia, nenhuma missa ela é igual. Uma palavra, um gesto. A gente tem aqui, né, a Manu, que além de fazer parte da liturgia, ela também faz parte da PASCOM, né, e ela trabalha com a questão da fotografia, né, da imagem. Ela sabe muito bem que ela já registrou várias crismas, vários batizados, várias primeiras eucaristias. O rito é o mesmo, mas a experiência, e isso ela consegue passar na foto, ela não é a mesma. Porque existe um mistério. O mistério é isso. Você pode estar ali no clique direto, mas tem algo naquele clique, naquilo que você ouve, naquilo que você vê, que é diferente. Tá? Isso faz parte da espiritualidade, da liturgia. Outra questão é memorial. Quando a gente fala de memorial, né, os estudiosos gostam de usar essa palavra, anamneses, tá? Que é fazer memória. Só que assim, se eu fosse pedir para vocês agora, lembrem de algo que vocês gostavam de fazer na infância. Tipo de uma bebida que vocês gostavam, aquele suco, sei lá, de manga, jabuticaba, de morango, de alguma coisa. Quando você lembra, você sente uma saudade, né? E aí a vontade que você tem é de trazer tudo aquilo de volta. Com a liturgia, é quase isso,
mas é muito mais, tá bom? A gente, quando celebra uma missa, a gente não está só lembrando o que é que Jesus disse. Jesus deu o corpo e o sangue dele para os discípulos. Não. Nós recordamos sim, mas mais do que isso. Aquilo está sendo atualizado. É como não, está acontecendo de novo. Toda missa, ela não é a mesma missa. O rito é o mesmo. A gente vai ver amanhã esquema de missa, né, do trido. Nunca muda. Todo ano a mesma coisa. Né? Missa diária, todo dia praticamente a mesma coisa. Tira uma coisinha, né, aqui e ali, dependendo do tempo. Mas tem sempre algo novo, como eu falei, com a questão do mistério. E mais ainda, nós não estamos repetindo a missa. Nós estamos vivendo e atualizando aquela ceia de Jesus. Aí a gente agora tem que usar um pouco da nossa imaginação, tá? Seguinte. Quando a missa começa, nós somos transportados para uma outra realidade. Tá? Antes eu pensava, quando eu comecei a ouvir esse negócio de memorial, a gente está atualizando, então, eu entendi assim, Jesus chega com todos os discípulos para fazer a nossa missa ali, fazer a nossa ceia, né? Mas quando eu fiz teologia, eu aprendi que não. Nós é que vamos lá para aquela última ceia. Então, todo ano, e quantas vezes a gente celebre, a gente vai lá para a última ceia, onde Jesus dá o seu corpo e sangue para os discípulos que somos nós. E o mais interessante é que a gente não fica assistindo como foi, não. Entrei na máquina do tempo e pá, cheguei aqui. Nossa, foi desse jeito. A gente olha para a roupa. Olha, elas estavam assim. Não. Nós participamos. E aí que está o mistério. Tudo que os discípulos ouviram, nós estamos ouvindo quando estamos ouvindo. Tudo que eles experimentaram. Por isso, gente, a gente tem que chegar na igreja, aí eu vou aqui, né, falar pra gente que prepara bem a liturgia, que chega cedo e tem que chegar e ajudar o povo a se preparar, né? Eu lembro que acho que 2, 3 comunidades eu tive que falar isso. Tinha uma que tinha um monte de criança. Só que eu estava falando eram os adultos. Porque, assim, eu não tenho nenhum problema de celebrar com crianças. Os meninos aqui também são muito de boa. Tem padre, né, e gente que é celebrante que fica um pouquinho mais incomodado, porque fica com medo de fazer barulho e tal, não sei o quê. Não me atrapalha. Eu prefiro que os pais levem a criança para a igreja. Ela vai dar um pouquinho de trabalho ali, mas ela precisa entender que aquele lugar é dela. Ninguém ensina a pessoa depois que ela tem 12 anos que ali é o lugar dela. Ela se familiariza com o tempo. Com o tempo ela vai entendendo que ela está ali, não é para brincar, não é para ficar correndo, tá bom? Não é para comer pipoca, é para participar, certo? Mas enfim, nesse dia tinha um monte de criança, né? Já recente, eu disse, eita, vai ser um desafio, porque um monte de meninos juntos. E não, né, com essa história de distanciamento, não pode sair, não quero ver como é que eles vão se comportar. Gente do céu. Isso, né, eu chego cedo, poxa, essas crianças aí estão para ensinar para os pais, viu? Deixa eu aceitar alguém que chegou aqui. Pronto. Aceitei. Boa noite, Mits. Bem-vinda. Enfim. Então, o que eu estava falando, né? Toda essa espiritualidade de ser transportado para o tempo de Jesus exige de nós preparação. Por isso que é importante chegar na igreja e ao invés de eu estar falando, ei, arruma isso aqui, ou essa vela aqui, falando alto, não precisa fazer isso, tá? Igreja, gente, não é lugar que a gente fique, ai, não posso aquilo. Mas é lugar pra gente se encontrar com Jesus, é um lugar pra gente estar mais tranquilo. A agitação a gente já tem lá fora, né? Na igreja a gente pode desacelerar um pouquinho, entendeu? E rezar. Pra gente viver isso aqui, não é chegar e tô pronto, hein? É como a gente chega no ônibus ou no avião, já agitado e vai ser levado. Não, eu preciso ir com o coração. Para eu ir com o coração, eu tenho que entregar meu coração para Jesus. Vocês repararam como é que as pessoas mais antigas, as meninas mais experientes, né, os mocinhos mais experientes, eles chegam ou vão na Capela do Santíssimo, agora a gente infelizmente não está podendo ir, né? Mas chegam ali antes de qualquer coisa. Se ajoelham e rezam. Por quê? Porque eles vão preparar o coração para fazer a experiência de Jesus. Então, isso é fundamental, principalmente em épocas como essa. Deixa eu correr que o negócio aqui é muito, é grande.
Bom, e o que é que significa Páscoa? Páscoa, gente, é passagem, tá? Então, tem essa palavra em hebraico, pachar, tá bom? Toda a fundamentação da Páscoa, tá bom? Por quanto tempo eu não vou ler agora o texto, vocês leiam depois, Êxodo 12, toda essa passagem. A gente bebe da fonte da fé judaica, tá bom? Jesus era judeu. Tem muita gente que se espanta quando a gente diz isso. Não, ele não era católico, não. Jesus, ele era judeu, tá bom? A igreja católica nasce com Jesus, tá bom? Mas isso aí é coisa para outra formação. Mas, enfim, essa Páscoa deles é aquela Páscoa que eles saíram do Egito, né? E fizeram aquela aliança com o Senhor. Então, é uma aliança de libertação e também a aliança de vida, porque não é só sair do lugar da escravidão, é viver como pessoas livres, a aliança da liberdade, do amor que Deus faz com o povo, tá bom? Quando Jesus vem, toda essa experiência que o povo tinha, né, de libertação, de aliança, ele planifica nele, tá? Então Jesus, ele não anula a antiga Páscoa, ele planifica. Por quê? Porque ele é libertação, ele é amor, ele é aliança, ele é cuidado, ele é selo. A gente vai ver como é que ele vai fazer isso, porque é o que a gente celebra no tríodo pascal. Tá bom? Quando a gente fala de mistério pascal, a gente, nós estamos celebrando a morte e ressurreição de Jesus. Sim, mas não só. Tá? A gente não pode esquecer, gente, que Jesus se encarnou. Amanhã a gente vai celebrar isso, né? A festa da encarnação. Então, inclusive tem missa 6 da noite, tá? Tá aqui, né? O anjo anunciando, essa é uma imagem, né? Do anjo anunciando a Maria que ela vai ser a mãe de Jesus. Então, muita gente acha que a encarnação é quando Jesus nasce. Não, a encarnação já aconteceu ali. Ela disse sim, o Espírito Santo pousou sobre ela e ele já estava ali, se encarnando. Então, a gente não pode desassociar a morte de Jesus da sua vida. Por quê? Porque Jesus morreu porque Deus queria. Jesus ia morrer de qualquer jeito. Mas a cruz, ela foi, né, foi o ser humano, foi a maldade dos homens, né, que levou Jesus para a cruz, tá bom? Porque Deus queria que ele amasse o mundo, e ele amou. Tá? A cruz veio no meio do caminho, aí a graça de Jesus, ele transforma aquilo que era maldição e morte em vida. Mas para a gente dizer que a gente está celebrando só os dois momentos, não, a gente está celebrando tudo, porque paixão, morte, vida estão ligados, totalmente associados. Tem aquela história, né, que o pessoal diz tal vida, tal morte, né, os mais novinhos, de uns 60 e tantos anos, diz, né, tal vida, tal morte, é exatamente isso, tá bom? Uma coisa está associada à outra. Então, é encarnação, morte, tá? E morte cruenta, não foi qualquer morte, tá? E ressurreição, tá bom? Coisa básica. Vamos falar do calendário litúrgico, tá? A gente está vendo aí os ciclos que nós temos e o tempo, tá? Nós, como eu falei no começo, nós não começamos o nosso calendário litúrgico do mesmo jeito que o calendário civil. Não. O calendário civil começa 1º de janeiro e termina 31 de dezembro. Nós começamos sempre no advento. Primeiro domingo do advento é ano novo. Para o calendário cristão, católico, apostólico romano, é isso. Então, nosso ano novo começa aqui, tá? Advento é a preparação, aí a gente tem ali o Natal, o tempo do Natal, tá? Muita gente diz assim, deseja Feliz Natal só dia 24 e 25. O tempo do Natal vai até o dia 6, tá? Na verdade, a gente passa ainda por Sagrada Família, né? Santa Mãe de Deus, que é dia 1º, e Epifania. Então, até aí. Tá? Dia 6 é dia de Reis, é o dia que a gente desmonta, né? Quem monta a árvore, essas coisas. Então, mas acaba ali, com a Epifania do Senhor. Então, nós temos, 3 domingos, mas 2 domingos, geralmente porque Santa Mãe de Deus, geralmente nem sempre é domingo, na verdade, que é sempre o dia 1º de janeiro, tá? Que é o chamado para o calendário civil Dia Mundial da Paz, tá bom? Então, nosso ano novo começa quando? No Advento, que geralmente é em novembro, tá?
novembro, final de novembro, né? Então, aí se passam as 4 semanas do Advento, tempo do Natal, vem aí. Aí a gente tem um pouquinho do tempo comum. O que significa o tempo comum? Tá? O primeiro domingo do tempo comum é o batismo do Senhor. Porque ele é batizado e dali ele ele é levado para o deserto e depois ele começa a sua missão. Tempo comum é um tempo qualquer, não. É o tempo do discipulado, onde a gente vai aprender com Jesus como é que a gente é cristão, certo? Aí tem uma quebra nisso, por quê? Porque a vida de Jesus começa a incomodar. É só a gente parar assim, ele é anunciado bem aqui, ele nasce, tá? No seio de uma família, nele está a manifestação de Deus, ele é batizado, começa a sua missão. O que é que acontece? Ele começa a incomodar. Então, aí a gente chega depois do tempo comum, a gente para um pouquinho e vai para a quaresma. A gente tem que entender assim, a nossa vida, ela está ali juntinha com a vida de Jesus. A experiência de Jesus na liturgia é a nossa experiência. Se eu, ouvindo de Jesus, assumir, né, a sua palavra, começo a assumir, eu preciso repensar minha vida, minhas atitudes. Eu preciso pensar no meu processo de conversão, que é exatamente o que a quaresma nos propõe. A gente se repensar. Muita gente fica focada em jejum, em sacrifício. É importante porque são meios para a gente se melhorar. Mas antes de pensar no jejum, você precisa pensar o que é que você precisa mudar. Muita gente pensa logo, eu vou jejuar chocolate, eu vou jejuar doce, eu vou jejuar Coca-Cola, né? E tal. Antes de pensar isso, a gente primeiro pensa o que é que a gente precisa mudar. Quais são as... Olhando a vida de Jesus, aprendendo com ele, o que é que eu não sou igual a ele ainda? Certo? E tudo isso, gente, é vivido na liturgia. A gente vai ver a caminhada que a gente faz na quaresma, mais na frente, como é interessante, como a gente é levado a repensar a nossa vida. Aí depois chega dentro da quaresma, desse ciclo, que é chamado ciclo da Páscoa, a gente chega na Semana Santa, tá? Lembrando que dentro da Semana Santa está o Tríduo Pascal. Se a gente fosse comparar, a Semana Santa é quando a gente chega na cidade. As antigas cidades, gente, eram muradas, tá? Então a gente chega ali na porta. O Tríduo Pascal, a gente começa a entrar. A Quinta-feira Santa, as portas antigas das cidades, ou de algumas igrejas, contavam histórias. Então, cheia de símbolos. Então, né, os umbrais das cidades falam das histórias e tudo. Então, é como se a gente estivesse ali. A quinta-feira é isso. A gente está ali olhando o que é que vai acontecer daqui para frente. Aí a gente entra e aí vive até chegar no centro da cidade, que é a ressurreição. Tá bom? Então, assim, por que é importante fazer essa distinção de momentos? Porque cada dia dentro da liturgia tem um significado. A gente vai ver a questão de agora sobre isso. Bom, aí a gente vive a Páscoa, tá bom? E em seguida, depois da Páscoa, a gente volta. E lembrando, gente, que a Páscoa são 8 semanas, tá bom? Então a gente não comemora a Páscoa só no domingo, em que geralmente a gente dá o de Páscoa para os outros, né? Chocolate. Enfim, esse nem é o foco, né? A Páscoa ela dura 8 semanas, por quê? Porque a Páscoa é também um período em que a gente vai experimentando a ressurreição e tem o seu fechamento com Pentecostes, tá bom? Para a gente entender que o ciclo da Páscoa, olha quando é que começa, na quarta-feira de cinzas e só termina em Pentecostes. Então, o ciclo da Páscoa é formado por 3 momentos, vamos dizer assim. A Quaresma, a Semana Santa com o Tríduo, né? E o tempo pascal, e depois Pentecostes encerra tudo. Tá bom? Aí a gente volta para o tempo comum na celebração da Santíssima Trindade, certo? Sobre esse calendário, a gente tem que entender algumas coisas. Os ritmos. Tem o ritmo diário, tá? Onde a gente celebra a chamada Liturgia das Horas ou Ofício das Comunidades. O que é isso, irmão? Eu não estou com a minha aqui, tá lá na capela. É uma oração que a gente faz todos os dias, tem para 4 horas, geralmente, né, o calendário abreviado são 4 horas. A gente faz de manhã quando acorda,
depois reza meio-dia, depois reza geralmente no cair do sol, entre 5h30 e 6 da noite. Como é? E a última oração é antes de dormir, tá bom? Então, infelizmente, é uma oração que ela não é tão popular. Ela seria muito interessante se todo mundo fizesse, tá bom? Onde a gente reza alguns salmos, canta, reza, medita, e é tudo baseado na palavra de Deus, tá bom? Um dia a gente pode até ver uma forma, né, quando a gente estiver voltando para as atividades, né, nos templos, a gente pode combinar, a gente, né, ter uma formação só sobre isso, e aí rezar, cantar junto, que é muito bonito, tá bom? Assim, não fica bonito quando eu canto, porque eu não canto nada, mas quando o irmão Edmilton canta, fica legal, tá? Bom, e aí tem o chamado ciclo, né, o ritmo, na verdade, semanal, que é o ritmo que movimenta toda a liturgia. É o domingo, tá bom? Qual é o dia mais importante da liturgia? É sempre o domingo. Tanto que, por exemplo, tem a celebração de um santo, caiu no domingo, o santinho fica ali de lado. Ele participa da celebração, mas o padre só menciona mais nada do que estava ali, de oração do santo. Não tem, tá? Porque domingo é o dia que vai conduzir toda a liturgia. É o domingo que vai editar o ritmo. Se vocês prestarem atenção, nós temos o evangelho do domingo. Os outros evangelhos, eles são continuação desse evangelho ou falam do mesmo tema, tá? Porque tá tudo ligado. Aí encerra no sábado e aí domingo começa um novo ciclo semanal. Então, o mais importante é sempre o domingo. E tem um ciclo anual, tá? Que o dia mais importante é a vigília. Os cristãos mais antigos, eles faziam uma vigília anual, que era uma vigília para esperar a ressurreição de Jesus. Com o tempo, essa a vigília ela foi colocada na época da Páscoa e é aí que nasceu a tradição da vigília pascal, certo? Eles iam para um lugar, para um monte, iam juntos, né, fazer a partilha do pão, né, da Eucaristia, da palavra, e aí ficavam ali vigiando, esperando a ressurreição de Jesus. Essa coisa da espera, gente, os primeiros cristãos achavam que Jesus ia voltar semana que vem, certo? Jesus foi, né, ressuscitou, disse que ia voltar, estamos esperando, estamos esperando, estamos esperando. Então, eles têm o que nós perdemos. A gente está vivendo como se a nossa vida fosse aqui, né? Ei, nasci para esse mundo, vou viver, vou curtir aqui. É bom viver? Maravilhoso. Tem que viver. Mas a gente tem que viver na espera do céu, na espera da volta de Jesus. Não com medo, mas para abraçar, para dizer: eita, cabeludo, que bom que você veio, estava com saudade de você, tá bom? Eu falei para vocês que a gente, né, na liturgia, a gente é tomado por uma experiência diferente, né? E aí é porque existem dois tipos de tempo. O nosso tempo normal é esse aqui, é o cronológico, é o da hora, certo? A gente fala de cronômetro, tá tudo cronometrado, tá bom? Então é o tempo cronológico. O tempo da liturgia, gente, é um tempo diferente. É o tempo do Kairos, é o tempo da graça. Os padres irmãos da Nova Jerusalém tiraram por uma questão de mau entendimento, o nosso fundador, o Padre Caetano, foi que sugeriu isso. A gente não fala que tem nas leituras do Evangelho. Naquele tempo, Jesus disse isso. Porque quando as pessoas ouvem naquele tempo, pensam que foi naquele tempo, né? Quando Jesus estava aqui, não. O naquele tempo que tem na liturgia significa naquele tempo, no tempo do Kairos, no tempo da graça. Certo? E quando a gente está na missa, é o tempo que a gente está vivendo. Por isso, o ideal era que a gente chegasse na missa e não ficasse preocupado com o tropeiro que ainda tem que fazer, que a gente ainda tem que passar no sacolão, que tem que arrumar a casa, que estou esperando visita, não. Era para a gente chegar e viver, certo? Porque nós somos tomados pelo tempo da graça. Vocês já pensaram? Jesus estava esperando aquele tempo todinho, a gente aparecer uma vez por semana, entendeu? Para estar com a gente, para nos levar para onde ele fez a ceia com os discípulos. E aí a gente chega só para entrar e sair, que feio, né, gente? Então a gente precisa fazer essa experiência mesmo de entender que a gente está ali tomado por um tempo novo, por um momento totalmente novo, certo? Por isso a gente tem que estar ali de coração, tá bom?
Uma questão, certo? Vocês já se perguntaram por que a Páscoa não tem uma data certa? Deixa eu parar de apresentar aqui. E aí eu vou olhar para a cara de vocês agora. Cadê vocês? Estão aqui, né? Já pararam para pensar nisso, gente? Por que a Páscoa? Porque Natal é 25 de dezembro. Sempre. Né? O nascimento de Jesus tem. Por que da morte e ressurreição não tem? Já tentaram pensar como é isso? Alguém sabe? Não? Algum universitário para me ajudar, por favor? Olá, boa noite. Boa noite, Pedro. Olha, pelo que eu já estudei, a gente celebra a Páscoa no primeiro domingo de lua cheia do outono. Isso. Essa é a principal data do calendário litúrgico. Em virtude dela, todas as demais datas são estabelecidas. Exatamente, certo? É o famoso, esse menino que se chama equinócio, tá? O equinócio de primavera ou outono, tá bom? Porque é o seguinte, tem o calendário lunar, né? Que é que inspira, só que a gente cristão não se inspira só no lunar, também o solar, porque vai... Então, o equinócio, ele é um solstício. O que é o solstício? É quando o Sol, ele não está nem pendendo nem para o lado de cima, nem para o lado de baixo do mundo, né? No hemisfério norte, nem no hemisfério sul. Ele está bem no meio. Então, vocês já repararam para pensar que a época da Páscoa, dias e noites, tem praticamente o mesmo tempo? Quase que cravado? Comecem a prestar atenção a partir de agora, nos dias que a gente está se aproximando. Tem épocas aqui que dá 5h30, 6 horas, ainda está tudo meio escuro, né? E aí escurece mais cedo também. Já tem épocas que é praticamente sol de 6 às 6. E na época de horário de verão é mais tarde ainda. Já não está mais nessa época de horário de verão. Então, dias e noites têm a mesma duração. Então, quando se percebe, né, que chegou esse dia, que está chegando o dia do solstício, né, e tem tudo a ver com a questão do sol, porque o sol, né, para o povo antigo, ele era o Deus, né, da vida e tudo, e Jesus é o sol do mundo, né, o nosso sol, então também se associou a isso, certo? Mas é por isso. E quando é a data da Páscoa? É sempre nessa época do chamado equinócio, né? Quando os dias e noites têm a mesma duração, tá bom? Então, o domingo de Páscoa é sempre o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, tá? Depois desse equinócio. Se vocês forem olhar o calendário de vocês, né, alguns calendários apresentam os ciclos da lua, né? Você já repararam bem no cantinho? Tem lua cheia, lua não sei o que, não sei o que. A gente pensa, quando eu era criança, eu pensei que era tudo igual. Depois, quando eu comecei a ver essas coisas, eu vi que não dura exatamente. Tem ciclo que é de 7 dias, tem ciclo que é um pouquinho menos, porque a Lua, ela tem, o Sol ele gira, né? Aliás, a Terra gira em torno do Sol, praticamente com o mesmo tempo. A Lua não, para fazer a sua circulação, e é isso que vai movimentando, né? Essa aqui é a parte mais chatinha. Ela tem o seu tempo diferente. Então é por isso que tem essa data diferente. Irmã, eu sou obrigada a aprender isso? Não. Tá? Mas se alguém me perguntar, é só você dizer assim, olha, a gente sempre comemora depois da primeira lua cheia. Acabou. Pronto. Aí fica mais fácil. Aprofundei para que, né? Porque é bom vocês conhecerem. E aí, irmão, não entendi direito. Eu vou depois dar uma matéria para vocês lerem, ver se vocês entendem melhor, tá bom? Certo? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Ou não? Faz assim, para não estar todo mundo ligando o microfone. Sim ou não? Amo vocês, povo inteligente. É nóis. Tá? Mas vamos lá seguir. Deixa eu voltar a apresentar aqui para vocês a minha janelinha. Não, gente, não é isso não. Pronto. Voltando aqui, tá?
Bom, olha aí o caminho que a gente faz da Semana Santa, aliás, da quarta-feira de cinzas até a Semana Santa. É uma peregrinação, são 40 dias, tá bom? Por que 40? Porque 40, gente, tem um significado da maturação, da maturidade. 40 semanas é o tempo que a gente passa na barriga da mãe para ser bem gerado, tá? 40 anos foi o tempo que o povo passou caminhando no deserto. Ai, que no deserto ficou perdido, não, porque precisava amadurecer, entender como é a ação de Deus, crescer mesmo, entendeu? Vocês já repararam? Eu fiquei pensando assim, gente, 40 é um número poderoso, né? Quando a pessoa chega assim nos 40 anos, nossa, cheguei aos 40, tem uma virada mesmo, né? As pessoas que estão aí nessa casa, certo? Do pai lá, entendeu? Não parece, né? Eu sei. Mas enfim, percebam, parem para pensar aí, se vocês se sentiram, né? Ai, isso é uma questão psicológica. Sim, mas também até hormonal, tá bom? Algumas coisas decaem, outras acabam melhorando com isso. Por quê? Porque esse 40 tem um sentido de, de realmente de você amadurecer, de você, né, o seu corpo também, você quanto pessoa, você tem outras necessidades e tem outras potencialidades também. Então, é sempre isso, é uma fase da virada, tá? Aí aqui, não sei se vocês vão ver, deixa eu aumentar aqui, pronto. Está aqui os 5 domingos da quaresma, mais o domingo de Ramos, para a gente perceber. Cada domingo da quaresma a gente vai para um lugar com Jesus, para a gente amadurecer a nossa vida. No primeiro dia a gente vai para o deserto para ser tentado. No segundo, a gente tem alguém apresentando aí sem querer. Vocês estão vendo minha apresentação? Alguém liga o microfone e diz que sim ou não? Agora sumiu. Sumiu? É porque tem alguém sem querer. O Antônio Miguel está apresentando sem querer. Espera aí. Pronto. Voltaram a ver? Ótimo. Pronto. Seguinte, então, no primeiro domingo nós somos levados ao deserto, como eu falei. No segundo, nós contemplamos a configuração. A gente vai para onde? Para o monte com Jesus, tá? No terceiro, a gente vai para o templo com ele, onde ele expulsa os vendilhões. Aí ele fica lá no templo, tá bom? Nos outros 3 domingos, mas sempre em situações diferentes. O primeiro, ele manifesta o zelo. No terceiro, né? No quarto domingo, que foi o último que a gente teve, o penúltimo, na verdade, ele está aqui conversando, certo, com Nicodemos, né? E aí Nicodemos tem toda aquela conversa com Jesus e tal, né? Lembrando que Nicodemos foi escondido, tá bom? No quinto, nós temos, né, Filipe leva os gregos até Jesus, né? Porque eles dizem, queremos ver Jesus, tá? E aí ele fala, né, se o grão de trigo não morre, ele já faz um anúncio do caminho que nós estamos prestes a fazer com ele, da outra parte do caminho, que a gente vai morrer com ele. Porque a gente não só assiste, como eu falei, a gente participa, tá bom? E aí culmina com o Domingo de Ramos na entrada em Jerusalém, que aí é o cenário perfeito para que a gente viva a Semana Santa, tá bom? Lembrando que o Domingo de Ramos, o texto do Domingo de Ramos do Evangelho, né, já é a narração da paixão, geralmente do evangelista do ano, né? Lembrando também que eu esqueci de falar, todo ano ele é indicado por uma letra, né? Ano A, ano B e ano C. Ano A, Mateus, ano B, Marcos e ano C, Lucas, tá bom? São evangelistas. E o Evangelho de João, ele é lido sempre nos momentos mais importantes, como a gente está ouvindo muito João agora, tá bom? Então é só para ilustrar. Bom, e aí chegamos na Semana Santa e tudo. Aí quando é que começa o Tríduo Pascal? Na missa vespertina da Ceia do Senhor.
Na quinta-feira santa, a gente só pode ter 2 missas. A missa da manhã, que geralmente é feita nas catedrais, que é a chamada missa da unidade, onde os padres, porque vão celebrar à noite o sacerdócio, tá? Eles fazem a renovação das suas promessas diante do bispo daquela diocese, arquidiocese daquela igreja onde eles estão, entendeu? Prometendo, inclusive, obediência àquela igreja. Então, ali é como se fosse uma preparação, essa missa é uma preparação para o que eles vão celebrar, o que nós vamos celebrar à noite. Não pode ter outra missa além dessa, tá bom? Ai, eu lembro que eu ia muito à missa diária, né? Desde os meus 16 anos, quando entrei na igreja, e aí, às vezes, eu ficava pensando assim, no lugar daquela missa de noite, que é bonita, eu gosto, e lota, eu vou ver se eu vou de manhã. Né, na minha cabeça eu não sabia disso, eu achava que ia ter de manhã. E aí não tinha, porque os padres estavam na catedral, certo? E porque não pode. Se precisar, por conta de necessidades pastorais, pode ter à tarde uma missa mais assim especial, e é essa mesma missa, tá bom? Mas só se precisar. Aqui na paróquia, por exemplo, a gente, para obedecer, né, o que está prescrito, a gente só celebra mesmo à noite. E aí tem várias celebrações, porque o correto é isso. É celebrar à noite, é vespertina. A missa vespertina é de véspera, viu? E quando é que termina o tríduo? Ele termina exatamente na vigília, tá? Então, quinta, sexta, sábado, que não é só sábado, na verdade é um domingo, tá? Que a gente vai já falar sobre isso. O que a gente celebra no tríduo? Agora a gente vai entrar na parte mais específica, tá bom? Na quinta, a gente celebra o lava-pés, a Eucaristia e o sacerdócio. São esses 3 temas, viu? Muita gente acha que é assim, a gente vai para a missa do lava-pés. O mais importante não é o lava-pés, gente. O lava-pés ele está dentro desse conjunto de 3 elementos principais dessa celebração. Um puxa o outro. A gente vai já ver detalhadamente o que significa cada coisa, tá bom? Na sexta-feira nós celebramos a morte de Jesus. É o dia de recolhimento. É o único dia que nós não temos missa no mundo. Aí eu vou para a missa da cruz. Não existe essa missa. Você vai para a celebração. Você vai para o momento da adoração da cruz. É uma adoração. É um culto, mas não é missa. Viu? E o sábado, não se celebra também nada no sábado. É porque a gente entende assim. Ai, mas tem a vigília. Na verdade, no calendário civil é o sábado, mas no litúrgico já é o domingo, tá bom? Porque no cair da tarde já começa o outro dia na liturgia. Então, as primeiras horas do domingo na liturgia já é o final do sábado. Final da tarde, na verdade. Tá? Aí tem que chegar à meia-noite para ser domingo na liturgia? Não. Por isso que aos sábados a gente já celebra a liturgia do domingo, no sábado à noite. Nas nossas comunidades, né? Que tem as celebrações no sábado, é por isso. Tá bom? E sábado é dia de quê? De repouso de Jesus. Geralmente a gente faz o quê? O sábado é o dia para a gente preparar a vigília, né? O ideal era que tudo tivesse preparado antes. Só que a gente não tem tempo para isso, né? Tá falando com os meninos. Era o dia que coroinha não era para ensaiar, leitor não era para ensaiar, ministério de música não era para ensaiar, era para a gente ter ensaiado antes, porque o sábado é dia de repouso. Mas não é repouso para dormir não, viu gente? É repouso de Jesus no sepulcro e a gente contempla. É o famoso dia do silêncio. Preparando essa formação, eu vi no missal que eu nunca tinha ouvido essa expressão. São 2 dias alitúrgicos, ou seja, são dias de não liturgia. Tá? O sábado, principalmente, é silêncio. Jesus morreu, a gente fica o quê? Como é que os discípulos ficaram? Se recolheram. Eles não sabiam o que podia acontecer. É claro que a nossa fé já nos dá conhecimento que Jesus vai ressuscitar. Mas a gente faz memória disso, desse movimento de espera, de escuta. Entenderam? E aí sim, quando chega no final, né, no cair da tarde, né, no comecinho da noite, a gente já pode celebrar a vigília
pascal. O ideal seria que a gente terminasse essa vigília, sabe que horas? 5 horas da manhã. Não, mas não ia aguentar, não. Olha, eu já fui perto daí, entendeu? É claro que assim, a nossa liturgia, ela não tem tanta coisa para fazer. Tem paróquias que fazem, a minha paróquia de origem fazia muito isso. Tinha essa vigília, a liturgia da vigília, e aí depois ficavam as áreas pastorais, movimentos, né? Fazendo a vigília durante a noite e terminava com a chamada Missa da Aurora, que é uma missa diferente da missa da noite. São 3 liturgias diferentes, viu? Oi, diga. Oi. A gente já fez aqui uma vez em São José, viramos à noite e tudo, mas os vizinhos reclamou e a gente teve que parar. Isso, esse também foi um grande problema em muitas igrejas, viu, gente? Muita gente reclamando, porque já pensou, né? Porque o pessoal fica... Enfim, mas a gente fica limitado para viver nossa fé. Mas, assim, o mais importante é que o pouco tempo que a gente celebre com o espírito que exige essa liturgia. A liturgia da sexta-feira é a liturgia do silêncio, da reflexão. Jesus morreu. Morreu por quê? Porque Deus mandou? Não. Jesus veio para nos salvar. A morte foi uma consequência da sua entrega, da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. Certo? Então a gente fica pensando, o que é que eu contribuí para a morte de Jesus? O que é que essa morte diz para mim? O que é que ela traz para a minha vida? O domingo, né, a vigília da ressurreição, onde a gente celebra a ressurreição, é festa. Por isso a gente bate palma. Não tem esse negócio de não bater palma. Não tem. É dia de bater palma, de se alegrar, é dia de festejar. Gente, o nosso futuro está aqui, ó. Branquinho, né, com as roupas alvejadas, né? A roupinha branquinha, né, que não necessariamente dizer cor, né, mas é o sentido de que a gente não vai ter nada que nos diga que a gente está corrompido. A gente nasceu para isso, para ressuscitar. Para o céu. Então, gente, tem muita gente que diz assim, né, a única certeza da vida é a morte. Eu, né, tenho querido, né, dizer, não, minha única certeza não é a morte, minha certeza é a ressurreição. Porque eu nasci para ser ressuscitado. Nasci para o céu. Nasci para a vida nova, para o amor. Foi para isso que eu nasci. Né? Por isso que eu digo muito, a gente que acha engraçado, eu me recuso a ir para o inferno. Faço barraco. Não nasci para isso. Claro que, né, eu tento ser melhor, né, ser pessoa boa, porque, né, não é só dizer, eu vou pro céu e pronto, não. Tá? Mas se eu sei que Jesus quer muito isso, eu vou desejar. Então, todo esse desejo de ressurreição, de ser bom, de ser melhor, de estar unido a Jesus, a gente celebra nisso. É a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é a nossa, essa é a nossa certeza. Nós vamos pro céu, gente. Claro, se a gente fizer por onde, pode esquecer disso não. Mas nós nascemos para isso. Não foi para morrer, não. Foi para o céu. Certo? Bom. Irmão. Oi. Uma vez, numa missa, o padre Marcos, se não me engano, ele deu uma explicação que eu achei bastante interessante. Porque ele falou, porque o que muita gente pensava, que até eu também, eu vi que eu sempre ouvia, mas não sabia o porquê. Porque a gente sempre, desde criança, ouviu dizer, Jesus morreu para nos salvar, né? Mas salvar de quê? Né? Acho que muita gente pensa isso ainda. O que ele falou, salvar dessa vida medíocre, dessa limitação de achar que nascer aqui, viver e morrer e acaba, não é? Uhum. Eu achei bem interessante o que ele falou. Porque muita gente ainda pensa isso, mas salvar de quê? Exatamente, salvar da morte. Gente, olha,
a morte não é a última palavra. A gente está num tempo onde a gente tem ouvido muito falar de morte, né? E, claro, a gente tem que ter todo o respeito, toda a solidariedade. Todos nós somos atingidos por essa situação de alguma forma. Mas a gente não nasceu para isso. A gente nasceu para o céu, para ser totalmente de Deus. Ai, Jesus nos liberta de quê? Exatamente como ela fala, dessa vida medíocre, dessa incerteza que o mundo nos dá, certo? Nós nascemos pro amor, para a vida nova, tá? De tudo que a gente tem aqui, vocês têm alguma pergunta? Né? Fiz toda a introdução para a gente perceber a riqueza do que a gente celebra. Amanhã a gente vai focar nos 3 dias e no esquema de que é, como eu falei, a parte mais delicada. Quem é coordenador de liturgia, então, tem que preparar tudo isso, né? Uma coisa já adianto para vocês, a gente ainda não tem certeza, né, se vai poder celebrar todo mundo na igreja, mas de alguma forma as pessoas que forem escaladas vão estar na missa transmitida, mas isso não vai diminuir nada, tá? Uma coisa, pensem o seguinte, vocês da liturgia, vocês não estão trabalhando nesse período em que as igrejas estão, os templos, né, estão fechados. Pelo contrário, é aí que vocês mais trabalham. Porque o trabalho de vocês deixou de ser abrir um livro para ler. O trabalho de vocês deixou de ser arrumar alguém para fazer isso. O trabalho de vocês agora é interceder, é fazer um movimento de oração, de sustento, para que o mundo viva a riqueza do encontro com Jesus. Nós somos agora, gente, intercessores, e a liturgia é intercessão. Nós estamos rezando pelo mundo. Agora é a hora que a gente mais trabalha, porque a gente não trabalha mais só com a boca, com o ouvido, a gente trabalha com o joelho no chão, nesse momento. Tá bom? Vocês estão cansados? Tem alguma pergunta? Perguntar, tá cansado? Não, tô não, mas cara. Alguém tem pergunta? Ô, irmão, eu não tenho pergunta, mas eu queria te pedir um favor. Oi. Nas suas orações, reza pelo meu sobrinho que está no CTI, lá no Espírito Santo, com a Covid. Não só você, mas todas as pessoas que puderem ajudar a gente na oração, a gente agradece. Tá bom, Nadia, vamos rezar assim, com a graça de Deus. Alex vai falar? Pode falar, Alex. Liga o microfone. Você vai falar, Alex? Tá com o microfone desativado. Liga teu microfone, Alex. Amanhã eu tenho algumas perguntas para você. Certo. Então, pronto. Podem deixar as perguntas se quiser para deixar para amanhã, porque amanhã a gente vai, como eu falei, explorar bastante, tá? O importante é a gente entender o que é a liturgia que a gente vive. A gente vive, a gente é transportado, desculpem, para o tempo de Jesus, tá? Ninguém está assistindo, a gente participa, a gente é figura ativa da liturgia, por isso a gente tem que estar com todo o nosso coração, tá bom? Por isso que é importante também. Vou preparar uma liturgia, não liga, não faz isso no automático não, gente, reza, entendeu? Muitas vezes a gente fica muito preocupado em não errar as palavras, né? Quem é leitor, vou ler bonito, então aí fica preocupado. Mais do que ler, é importante você rezar com essa palavra. Tá? Aí minha leitura é essa, é a primeira leitura. Aí tem o do Nabucodonosor, não é Nabuco. Aí Nabucodonosor. Aí fica tão preocupado em falar Nabucodonosor que esquece a mensagem do texto. Não, gente, o mais importante não é o Nabucodonosor. Se você errar o Nabuco, tudo bem.
O importante é que você que está lendo, você entendeu o que é que você está lendo. É verdade. Pois é, né? A gente fica tão preocupado E outra coisa, gente. Como a gente falou no começo, a liturgia ela é um serviço para todo mundo, né? Para a comunidade. Aí a gente fica preocupado. Deixa eu tomar um gole d'água. Eita, se eu errar, meus amigos vão me zoar. E o pessoal vai zoar. Ou então fica com medo do padre dar aquele puxão de orelha. Até parece, né? Não precisa. Entendeu? Era que nem... assim, eu já, né, nos tempos de Adilamar, né, Elisa, né, que da outra vez que eu tive aqui, elas eram as coordenadoras da liturgia, né, e a gente tinha aquela grande reunião, né, para preparar o Tríduo Pascal, que era enorme, aquela reunião, começava às 3 horas da tarde, até, era eu correndo, gente, eu tenho que celebrar, né, e a gente falava muito sobre isso, sobre a questão, né, das pessoas treinarem, e é importante, entendeu? Por isso que você, que é coordenador, sabe que aquela pessoa quer muito ler, por favor, ajuda ela a ler bem. Mas não é só ajudar ela a ler bem, ela entender o que ela está vivendo. Já teve celebração? Já que acho que vocês estão tímidos para fazer pergunta, eu vou contar algumas experiências que aí vai ajudando a refrescar a cabeça de vocês. Quando eu estava celebrando, eu comecei a celebração, a pessoa que ia ler chegou. Sabe? E a pessoa chegou com um monte de sacola na mão. Eu não sei nem de onde ela vinha, porque era feriado, o shopping não estava aberto. Mas parece que ela estava se mudando naquele dia, né? Com todo respeito à pessoinha. E aí, sabe aquela hora, ela chegou naquela hora que, né, na minha celebração, eu disse, vamos em silêncio, né? Meditar nas nossas salas. Sabe aquela motivação para o ato penitencial? Sabe quando fica a assembleia toda em silêncio, o ministério de música, não tem nem dedilhadozinho, ninguém mexe em nada. Eu digo, meu Deus, é o céu. Aí, tá aquele barulho. Eu digo, fala o que foi isso. Eu pensei que já era o som, né? Quando eu fui ver a mulher botando a sacola dela, tirando não sei o que, procurando a liturgia dela para ensaiar ali o que ela ia ler. Eu digo, gente, eu derrubei alguma coisa aqui no meu... Não, deu tudo certo. Eu digo, meu Deus. E aí, assim, eu fiquei pensando, nossa, e eu nem sabia que era ela que ia ler, né? Quando essa coitada, gente, foi ler aí, foi sacola caindo pra tudo que é lado, sabe? Então, assim, e ela leu com uma rapidez que nem ela entendeu o que estava lendo, eu que já tinha lido, eu não entendi o que ela leu, e o pessoal ficou assim, todo mundo, sabe aquela coisa de todo mundo se olhando? Claro que é uma situação bem extrema, né? Porque são aquelas coisas que só acontecem comigo, porque eu sou fraco para rir. E aí, né? Que eu não vou brigar com a pessoa, eu só vou achar engraçado, porque eu acho engraçado, né? Que eu sou desses, eu sou aquele que o pessoal de Santa Marta, não sei se lembra, eu já tive crise de riso celebrando, já paguei comigo, já derrubei vaso, entendeu? Assim, vaso de planta, foi Nossa Senhora Aparecida uma vez, tinha uma orquídea linda, bonita, que só ela e vai a irmã Fabrício andando, pá, derruba. Aí eu digo, hoje, desculpa, eu e planta a gente não dá certo. Né? Eu sou desses também, mas uma coisa é o acidente, outra coisa é você, porque assim, a gente que está na liturgia, a gente tem que entender que a gente celebra com as pessoas, para as pessoas, então chega cedo, né? Fui perguntar para ela, né, foi pedir desculpas depois, eu só perguntei o que aconteceu, né? Vi que você estava meio afobada. Meu irmão, eu tive um problema em casa e eu estava vindo de outro lugar, porque eu fui ajudar e tal, não sei o que. Então era uma justificativa boa, entendeu? Então, assim, outra questão, tá? A gente que vai ler, a gente também tem que aprender a chegar cedo e ver o som, certo? Porque aí fica naquela coisa, aí fica todo mundo, liga o microfone, tá? E numa liturgia como a da Vigília Pascal, a gente quer um monte de leitura, né? E aí também saber a hora para não se atropelar, como já aconteceu, parece mentira, né? Foram lá na hora da vênia, no lugar de ser o salmista, o mestre de cerimônia, e outra pessoa foi o salmista, o mestre de cerimônia, e duas pessoas, elas ficaram brigando para quem que ia ler.
lá em cima. Não, agora não, sou eu. Gente, então, são detalhezinhos que a gente precisa se ligar para viver bem a nossa celebração, tá? Geralmente, eu sei que tem gente de coronha aqui, a Bruna e a Mitz, né? Geralmente, a liturgia da vigília, tem coronha que adora porque cochila, né? Porque desliga as luzes e tal. Então, não é só estar ali para fazer o seu serviço, é para viver o seu serviço, certo? Tem, claro, liturgia que é mais cansativa, mas ainda assim a gente tem que estar disposto, tem que estar ali totalmente entregue, tá bom? Eu não vou. Olá, chegando para o Palmem, bem-vindo, Silas. Eu não vou me alongar muito, né? Porque, enfim, é importante a gente viver bem né? E dormir com esse conteúdo para entender que a gente celebra e precisa celebrar bem a nossa liturgia. A Bruna falando, sim, temos provas. Os bichinhos, né? Mas assim, eu sou totalmente advogado de coroinha, porque né, eu já acompanhei coroinha aqui também, e eu sei como, enfim, são novinhos, e na maioria também está naquela fase que não é mais criança e ainda enfim, é uma fase bem, bem legal e nem tão tranquila às vezes, então merece um cuidado maior, né? Mas enfim, é importante a gente saber isso, que nós vamos celebrar, tá? E aí, gente, olha, sabe quando a liturgia fica bonita, que eu também sei que é uma preocupação de vocês, tá? Quando a gente celebra com o coração. Não adianta de nada o padre chegar lá, já vi isso, gente, o padre chegando numa animação. Eu já celebrei também, a gente chega na comunidade, gente, parece que assim, a gente bebe não sei, parece que a comunidade solta um gás, que a gente vai ficando assim, murcho. A assembleia também ajuda, certo? Por isso, quando a gente prepara, a gente também tem que preparar o espaço para a assembleia, tá? O chegar cedo, o respeitar o silêncio, sabe? Tudo isso é muito importante, porque ajuda as pessoas a entenderem que lugar elas estão no mundo ali. Não é um lugar qualquer, é a igreja. E não estou colocando isso porque a gente tem que ter regrinhas, não. Mas é porque para a gente viver toda essa espiritualidade que a gente falou hoje, a gente precisa disso, tá bom? É claro que uma coisa ou outra vai acontecer. Vai, entendeu? Eu, particularmente, sou o tipo de pessoa que eu preciso estar muito concentrado, senão me disperso, tá? E assim, eu sou essa pessoa que se dispersa e tem crise de riso mesmo. Confesso que essa é a minha limitação. Então, por isso, né, já assim, na minha época tinha os coroinhas, né, que é aqueles que sempre tem a galerinha que fica mais chegada, né, como Ana Maria, né, filho da Manu, o, o Anderson também de Santa Clara, e aí tinha Giovana e Pedrinho, né, as meninas de São José, era a galerinha, né, mais adolescente, que já tinha umas artimanhas, que sabia que se tivesse comigo na celebração, sabe que eu sou besta pra rir, aí já ficavam de treta, entendeu? Pra me fazer rir, né? Só que aí o quê? Cabia a mim, ó, vou acordar com esses meninos, manter o meu lugar e ficar e entender que tudo bem, Sila, seja bem-vindo, tá? A gente está gravando a formação e aí você pode ver depois ela do comecinho no YouTube, viu? Não vai perder nada não, com a graça de Deus, tá? Mas enfim, então a gente tem que entender que a gente está indo celebrar e pode se dispersar. Acidentes acontecem, incidentes acontecem, mas é tentar manter o foco e ajudar as pessoas também nisso, certo? Uma outra coisa que é importante, já vou falar, já me adiantando, né, eu falei que a gente ia até no máximo 9h10, 9h15, para já não esquecer, toda liturgia, gente, ela tem que ser combinada com quem vai celebrar, tá bom? Ministério de Música combina as músicas, tá? Tem aquelas leituras, né, que às vezes tem a opcional, a maior e a menor. Não é você que escolhe, não, tá? Você escolhe junto com quem celebra. Porque a gente que celebra, a gente prepara a homilia, certo? E tem algumas leituras que, tipo, já aconteceu, de ter preparado a homilia a partir da leitura grande, aí a pessoa chegou lá, né, não perguntou nada, leu a pequena. Eu digo, gente, mas eu tinha a mesma leitura, a mesma mensagem, mas tem palavras que a gente às vezes
trabalha mais dentro da liturgia, né, dentro da homilia, que a pessoa não leu. E aí eu digo, nossa, então assim, tudo tem que ser bem combinado, tá bom? Quando vocês forem preparar a liturgia, por exemplo, a gente ainda está na incerteza se vai ter ou não a liturgia nos templos, né? Pelo menos na matriz, a gente sabe que vai ter, porque a missa vai ser transmitida de lá. Mas nas outras comunidades, tá bom? Então, numa hora dessa, numa época dessa, para vocês estarem com todo o esqueleto da celebração preparada, quem são os leitores, quais leituras vão fazer, e aí conversa com o padre, né, com o irmão, com o diácono, com quem for celebrar. Olha, a gente pensou nisso aqui, tá? Vamos fazer juntos, entendeu? Ainda mais a gente vai ver amanhã a liturgia do sábado. Nossa Senhora, são 4 liturgias dentro de uma liturgia, né? E aí como é que pensa? Tudo de uma vez? Você deixa tudo para cima da hora, tá? Não vamos esquecer, liturgia, ela acontece bem no momento. A gente experimenta. Mas para essa experiência ser boa e positiva, eu preciso preparar. Liturgia não é parto que a gente faz em cima da hora, viu? Não. Parto, tem parto que é programado, tem parto que não. O menino bateu nas patas, quero nascer. Aí a mãe tem que correr. E ninguém aqui é parteiro, pelo menos, né? Eu acho que não. Nós somos irmãos, né? Liturgos, tá? E aí a gente tem que preparar bem, ensaiar o quanto possível, mas sempre pensando nessa perspectiva. E olha, não tenham medo de errar, tenham medo de não viver. Certo. Errar, até quem celebra, até o Papa erra. Até o Papa. Entendeu? Papa João Paulo II, né? Já foi para a reunião que tinha, né? Quando ele era bispo, tem as roupinhas certas. Tá todo mundo lá com um sapato de uma coisa, tá com o sapato de outra. Ele, vixe, errei, né? E levou de boa. E foi assim, tá? Porque a gente não... Oi, irmão. Oi, diga, Alex. Desculpa aí. Sobre a liturgia, uma coisa que eu aprendi na liturgia, que quando eu estou lendo, eu sempre respeito muito as vírgulas, os pontos, interrogações, exclamações, porque não adianta você ler a palavra de Deus de qualquer jeito e não respeitar nada. Cada item. Uma coisa que eu realmente aprendi na liturgia foi isso. Uhum. Isso, e a gente tem que... É por isso que eu falo da questão da preparação. Mas uma coisa a gente nunca pode esquecer, e cabe sempre levar isso, né? Porque eu lembro que foi pauta já em algumas reuniões discutindo sobre liturgia, né? Em algumas comunidades a gente tem o quê? Tem só aquela senhora, aquele senhor, aquele jovem mesmo, que eles ficam tão nervosos que não conseguem ler direito, que se engancham em uma palavra e outra. Mas só tem eles. A gente vai deixar eles de lado? Não. Pelo contrário. É aí onde entra a responsabilidade da comunidade, principalmente do coordenador, em chegar junto e ajudar, certo? Ninguém nasce sabendo, nem a lidar com as suas limitações, a gente nasceu sabendo, né? É treino, é ensaio e principalmente caridade. Sempre, 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 sempre. Tá bom? Bom, chegamos na nossa hora, tá? Tá na hora de vocês descansarem. Obrigado pela presença. Como eu falei, preparem um caderninho de perguntas amanhã. Quero ser sabatinado, tá bom? As meninas que já têm mais experiência, né, na liturgia, que já são assim, né? Como é que eu posso falar? Isso, a Ana Manuela falando, né? É bom treinar na frente. Isso. O pessoal de casa vai rir, né? Mas tudo bem, mas é ótimo. A gente, né? Eu já fiz curso de teatro, né? Exatamente, para melhorar a postura, impostação de voz e tal. Então, a professora dizia, vá para o espelho. Seu espelho é o seu melhor instrumento. Entendeu?
E assim, eu me lembro, mas eu adoro falar dessas coisas assim, que a gente, né? Que é bom, incentiva. Tinha um rapaz na minha paróquia de origem, gente, que ele decorava toda a leitura. Ele não baixava a vista. Eu digo, santo de Deus. Digo, um dia eu quero ser assim. Nunca consegui. Mas, até porque tinha um tempo que eu queria, né? E aí, eu prestei atenção que quando eu queria decorar, eu ficava tão preocupado em falar tudo que eu esquecia o sentido. Eu só dizia. Eu não vivia isso. Vale muito esse sair no espelho. Por quê? Porque você vai se olhar, se perceber. Aí você vai se perguntar, eu entendi o que eu li, o que eu treinei? Entendeu? Que é o mais importante. Tá? Sobre essa questão de nervoso, só uma historiazinha de como a gente precisa ser leve. Tá tranquilo, gente. Liturgia, o ambão não é inimigo de vocês, viu? Pelo contrário, é nosso irmão, tá ali sugestão a palavra. Eu fazia parte da liturgia na minha paróquia, né? E aí eu era sempre escalado para a missa do dia 13 de cada mês, né? E esse padre que celebrava, a gente era o padre mais cri-cri. Ele tinha estudado em Roma, sabia tudo de liturgia. A gente ficava assim, né? Era o ministério da minha comunidade que cantava. Também a gente ia junto. Nossa, a gente não respirava, sabe? Aí os meninos diziam, Fabrício, é incrível como tu lê bem nesse dia, né? Porque tu fala alto, eu digo, gente, mas é porque eu fico numa tensão tão grande, e o meu medo já era tão grande, e aí eu fazia tão bem, só que aquela coisa, assim, eu fazia bem o visual, né, o audível, mas pergunta se eu saía bem, se eu entendia aquela palavra, não, porque eu ficava tão nervoso, pensando em agradar o padre, que eu esquecia o que eu estava lendo. Lia, como se eu estivesse fazendo uma prova com a professora, sabendo se eu estou lendo bem ou não, mas não vivendo a liturgia. E aí eu ficava mais chateada ainda, porque aquela coisa, a gente quer que tudo seja perfeito, até o que não depende da gente. Aí eu acabava de ler, o pessoal batia palma. Os meninos até brincavam, porque minha tia-avó sempre participava dessa missa. Aí, a vozinha ali que bate palma pra ti, meu sobrinho, né? E tal. E eu ficava pensando assim, gente, esse pessoal batendo palma pra quê? Se o padre brigar, porque o pessoal tá batendo palma pra mim. Eu digo, gente, depois eu fiquei pensando, não é responsabilidade minha. Se o pessoal bate palma, beleza, certo? Aí foi que eu fui relaxando, também fui conhecendo mais o padre, vendo que ele não era esse monte de sete cabeças. E aí fui entendendo que ali é o meu lugar. Ali eu não estava lendo, eu estava experimentando a palavra de Deus. E aí as coisas iam fluindo, tá bom? Mas, irmão, até hoje eu me tremo. Faz 10 anos que eu leio. Não se preocupa, não. Uma hora você para. O importante é você perseverar que vai dar certo. Tá bom? Deixa eu só ver aqui. Alguém comentou alguma coisa? Quando entendemos a liturgia e refletimos, ficamos mais seguros e conseguimos captar a atenção de toda a Assembleia. Passamos a ser não meros leitores, e sim porta-vozes da palavra de Deus. Muito bem, Lidiana. Palmas para a Lidiana. Né? Exatamente. A gente realmente, né, toca as pessoas, gente. A gente dá a mensagem da palavra de Deus. Tá bom? Bom, já disse que encerrar 13, eu tô parecendo um amigo meu ali, né, Manu? Que encerra e não para, encerra e não para. Intimidade é o ó, né? Mas enfim. Obrigado pela presença de vocês. Amanhã, no mesmo horário, 7h30, o link vai estar disponível, tá bom? Foi legal, assim, para quem chegou cedo, né? A gente ficou com um bate-papo, né? Já que a gente tá se vendo tão pouco, tá bom? Então, se você quiser para bater papo, chega cedo, 8 horas em ponto. A gente começa, tá bom? Quem não pegou do começo, vou daqui a pouco publicar no canal, e aí vou compartilhar o link no grupo, e aí vocês compartilhem também com outras pessoas que quero aprender mais sobre liturgia, já compartilha o vídeo pra gente, tá bom? Mas é isso. Vamos pedir a Nossa Senhora, ela que é mãe da palavra, mulher do sim a Deus, que ela nos ajude a viver essa experiência de fé. Nós que fomos, como ela, chamados
a ser de Deus, que nós consigamos, com a sua intercessão, com a sua presença, renovar o nosso sim ao nosso amado Jesus. Que Maria nos ajude, com a sua intercessão, a ser palavra viva de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, boa noite, ó. Abração. Tá? Boa noite. Trouxe vocês pro meu quarto, tá bom? Coube todo mundo aqui. E eu vou dizendo, viu? Quando acabar essa menina pandemia, já que eu trouxe vocês no meu quarto, eu quero ir pra cozinha de vocês. Sem intenção nenhuma. Viu? Irmão, eu tô na cozinha, tá? Mas assim, Não, você já está na minha cozinha. mas eu só queria dizer que assim não vale, viu? Aqui em casa é isso. Na cozinha assim não vale, tá? Isso. E nós comemos hoje um quiabinho com frango. Ai, quiabo não. Frango sim, não. Quiabo não. Uma ótima noite abençoada a todos. Amém. Boa noite, meus queridos. E um abraço na família. Abraço na família de todo mundo. Se cuidem, tá? E até amanhã. Até amanhã.